E hoje, às 5 horas da tarde, com transmissão do Sport TV, rola a estreia do Vasco na temporada 2017 e na Florida Cup, jogando contra o Barcelona de Guayaquil, lá na Flórida. O Vasco vindo aí de treinador novo, com ideias novas, jogadores novos, contra um time que a gente não conhece muito bem, né? Então, é difícil de fazer uma projeção de como vai ser o jogo. Até porque também o Florida Cup é um torneio amistoso, onde os times estão indo para fazer pré-temporada, né? Readequar seus jogadores, testar táticas novas, experimentar jogadores que não tenham muita oportunidade, talvez. Ou seja, claro, todo time entra em campo para ganhar, mas a vitória não é o único objetivo das comissões técnicas dos times que estão disputando o Florida Cup. Então isso deixa ainda assim mais difícil da gente prever como vão ser os jogos. O que a gente pode fazer então? A gente pode aqui falar sobre nossas expectativas para o jogo de hoje. O que a gente espera ver de novidade aí, né? O que a gente vai ficar ligado no jogo. Uma coisa que eu acho que todo vascaíno está querendo ver, por exemplo, é a estreia do Escudeiro e do Muriqui aí, né? É o primeiro jogo da temporada, eles estão vindo aí de uma semana de treinamento só, pouco mais de uma semana. Quer dizer, não dá para esperar muita coisa, dá para a gente fazer aí diagnósticos definitivos. Mas já dá pra gente ir tendo uma ideia aí do que esperar desses dois reforços, né? Por falar nele, qual que deve ser o time que a gente vai ver em campo aí, né? Se o Cristóvão repetir aí a escalação do último coletivo de sexta-feira. O Vasco deve ir para campo com o Martin Silva no gol, Madison, Luan, Rodrigo e Alan Cardoso na linha defensiva. No meio campo, Evander de primeiro volante, Júlio dos Santos, Nenê e Escudeiro. E no ataque, Muriqui e Thales. Eu tenho várias ressalvas quanto a essa escalação aí, né? Vários jogadores eu não escalaria, mas vou dar aí esse voto de confiança para o Cristóvão. Vou aqui tentar entender o que ele está pensando para fazer essas escolhas. Quais são aí os jogadores que eu não gostei de ver titular? O Madison na lateral direita, né? Que entra ano, sai ano, entra treinador, sai treinador, continua barrando o Pikachu, um jogador para mim com muito mais potencial que o Madison. No meio campo, o Júlio dos Santos de segundo volante não me agrada, é um jogador que eu teria até dispensado aí, acabou o contrato dele, o Vasco renovou, eu teria dispensado, mas ele tem o mesmo empresário que o Martin Silva, isso com certeza influenciou para ele ser renovado. Eu botaria ali o Andrezinho, que já jogou várias vezes na posição de 2016, insistiria com ele ali de segundo volante. E no ataque, eu também não iria de Thales, eu iria de Ederson. Para mim, um centroavante com muito mais potencial aí do que o Thales hoje. O Thales é um jogador que a gente põe fé aí, né, de que possa evoluir para ser um atacante melhor. Quanto mais velho ele fica, menos a gente aposta, né, que ele vai melhorar, mas enfim, tem essa expectativa ainda. Mas hoje, pelo futebol que jogam hoje, entre Thales e Ederson, eu sem dúvida escalaria o Ederson no nosso ataque. Mas eu acho que o Cristóvão seguiu aí uma linha mais conservadora, né? Você pode ver que nas três posições ele acabou escolhendo os jogadores que são mais clássicos, né? O Madison é um lateral direito mais clássico, joga mais como a gente espera que um lateral direito jogue, do que o Pikachu, que é um lateral que faz às vezes de meia, funila muito pelo meio, ataca mais do que defende. O Júlio dos Santos também é um segundo volante de formação, ao contrário do Andrezinho, que é meio improvisado ali, né? Ele normalmente joga mais à frente, né? Surgiu jogando mais à frente. E o Thales é um centroavante também mais clássico, né? Daqueles que briga por espaço na área, que serve de pivô, disputa com o zagueiro no alto. Enquanto o Ederson é mais um centroavante de movimentação, usa muita velocidade e o posicionamento dele para se destacar. Então eu acho que o Cristóvão, até porque é início de trabalho aí, né, não quer sair mexendo muito em tudo, fazer o time muito confuso, apostou nos jogadores que jogam mais ali o feijão com arroz das posições. Até porque ele já está fazendo uma baita de uma ousadia no meio campo aí, que é escalar o Evander de primeiro volante, né? Então, até para isolar esse fato aí, se o time sair muito bagunçado, você não saber explicar por quê, ele não, botou os jogadores ali mais esperados nas outras posições e deixou para arriscar tudo aí na posição de primeiro volante, apostando no Evander. Quando eu soube que o Cristóvão ia fazer essa aposta, eu falei, meu Deus, ficou maluco, né? Porque, pelo que a gente já viu do Evander jogar aí, ele não parece ter o menor cacuete para ser volante. Nem de segundo volante, que é
uma posição onde o jogador avança mais, né? Faz muito sentido. Nem de segundo volante ele vai jogar de primeiro volante, né? Uma posição onde, pô, a função primordial é desarmar o adversário. Mas depois, pensando melhor aí, eu comecei a falar... Acho que pode ser uma aposta válida. Acho que pode ser uma aposta válida sim. Por quê? Porque o Vasco não tem volante. A gente vem comentando isso desde o ano passado, que pra mim, eu já falei em outros vídeos, o reforço número 1 que o Vasco tinha que buscar era um volante, é a posição mais carente que o time tem, tanto que o Marcelo Matos aí, que seria nosso primeiro volante titular, tá voltando de contusão, não vai jogar. O nosso segundo volante titular, que é o Douglas Luiz, tá na seleção sub-20, tá mandando bem na seleção sub-20, quer dizer, tem tudo para desfalcar o time no futuro em novas convocações. E sobra para reserva o Júlio dos Santos e o Bruno Galo, que são jogadores medianos, né? Tiveram seus contratos renovados aí recentemente, mas eu acho que por questões muito mais extracampo do que pelo futebol que eles apresentaram, né? Porque pelo que a gente viu em campo aí, o William, que foi devolvido para o Madureira, merecia bem mais continuar do que eles dois. Então o Vasco fica meio de mãos atadas. Diante disso, o Cristóvão podia ter colocado aí o Bruno Galo de primeiro volante, ou até o Júlio dos Santos de primeiro volante. Poderia. Talvez até pro jogo de hoje faria o time jogar melhor, entendeu? Mas a gente sabe que nenhum dos dois vai conseguir se firmar ali na posição, né? Vai conseguir fazer o trabalho sem comprometer muito ali, né? Enquanto o Evander é uma aposta que, se der certo, por menor que seja a chance de dar certo, se der certo, é um jogador que pode virar aí um novo Falcão, né? Se ele conseguir desempenhar aí satisfatoriamente uma marcação no meio campo e ainda conseguir lançar os companheiros, aparecer na frente ali de efeito surpresa, ter uma finalização boa de longa distância, ele vira um jogador para a seleção brasileira, né? Então, assim, é uma aposta que eu acho que tem poucas chances de dar certo, né? Que eu falei, pelo pouco que eu vi dele. Mas, por outro lado, também, a gente viu pouco ele jogar, né? Ele jogou umas 10 vezes no ano passado, entrando no final dos jogos, na maioria das vezes. Então, não sei. Às vezes o Cristóvão realmente viu uma coisa aí que ninguém mais viu, né? Se isso se confirmar, o Cristóvão tá achando uma mina de ouro aí, né? Porque tem tudo para ser um jogador aí de destaque. E eu, se fosse o Evander, eu também agarraria essa oportunidade com todas as minhas garras. Por quê? Primeiro, porque isso vai fazer ele um jogador muito melhor. Para ele e pro Vasco é interessante porque ele vai se valorizar muito como jogador se ele conseguir se dar bem aí na posição. Mesmo que ele não fique de volante, que depois ele volte a ser avançado mais no meio campo, se ele demonstrar um poder de marcação, esse tipo de jogador é o jogador que está sendo valorizado hoje na Europa, aí, nos mercados de futebol do mundo. Um jogador que desempenha tão bem marcando quanto atacando. Então, assim, eu espero que o Evander abrace aí essa oportunidade para, no mínimo, mesmo que não dê certo como volante, melhore como jogador. E também porque, se ele não for jogar ali naquela posição, se ele for querer jogar na posição de origem dele, que é um meio campo, um meio atacante, né? Ele vai ter muita concorrência. Por quê? Já temos aí o Andrezinho e o Nenê, né? Desde a temporada passada. Agora, contrataram o Escudeiro, tá vindo o Wagner aí, né? Praticamente fechado, estão falando. Se ele quiser jogar um pouco mais para ataque, vai ter o Muriqui ali, que foi contratado também. O Éder Luiz, que é um conhecido de longa data do Cristóvão aí, deve ter bastante oportunidades também. Então, quer dizer, já é um jogador para ser titular e um jogador para ser reserva em cada uma das posições. Vai ter que brigar ainda com os outros garotos da base, que estão esperando uma chance também aí, né? O Guilherme Costa e o Matheus Vital. Então, quer dizer, se ele quiser jogar na posição dele, é capaz de ele entrar 1, 2 vezes no ano, se tanto. Enquanto ali de volante, se ele conseguir agarrar a oportunidade, ele vai ter a esperança de jogar aí muito mais vezes. Só acho estranho nessa história toda aí não ver sendo aproveitado o Andrei, né? O Andrei, que é um volante da base, é um jogador que participou de todas as seleções de base, jogando de volante, é tratado como uma joia das categorias de base do Vasco. Ano passado, mal teve chance no time titular. Viu no começo do ano
ser preterido pelo Matheus Pet, que o Jorginho testou como segundo volante, né? Ao longo da temporada, viu o Douglas Luiz também ultrapassando ele aí, sendo aproveitado e agarrou a oportunidade dele com todos os méritos, mas, né, pulou a vez aí também do Andrei. E agora, nessa temporada, técnico novo, de novo, o Andrei sendo preterido. O Cristóvão está preferindo pegar o Evander, que joga lá na frente, e recuar, do que testar o Andrei. Que, repito, é um jogador que foi de todas as seleções de base. É uma aposta aí, é uma esperança de jogador que a gente tem com propriedade, porque ele foi um destaque nas categorias de base. E não está sendo aproveitado. Eu realmente não consigo entender por que o Andrei tem tão poucas oportunidades no time de cima. Se você tiver aí uma teoria, diz aí nos comentários que eu quero saber. E é isso, né, pessoal? Essas então são as minhas expectativas aí para o jogo de hoje. Ver como vão se sair os nossos contratados, o Muriqui e o Escudeiro. E principalmente ver como é que vai sair aí o Evander de primeiro volante. Diz aí nos comentários o que você está esperando do jogo de hoje. Tem o nosso grupo no Facebook lá, nosso grupo fechado sobre Vasco no Facebook. Tem os comentários aqui do YouTube. Você pode falar comigo também no Twitter aí, né? O twitter.com/sobrevasco. O vídeo sobre o Wagner, que tem muita gente me cobrando. Eu vou fazer se o Vasco realmente fechar com o jogador. Ah, mas está quase fechado. Ah, então tá bom. Então tá quase saindo o vídeo. Quando fechar, eu anuncio. Não vou ficar falando aqui em cima de especulação também não, por mais que tudo indique que vai fechar. Beleza? Tá combinado assim? Like no vídeo, assina o canal se não assinou ainda e a gente vai se falando.